Meu Deus, aleluia. Estamos de volta à segunda parte. Depois de 1000 cortes por causa da internet. Doutor Edilson, santa paciência. Desliguei tudo, eu juro que eu desliguei tudo aqui onde eu estou. Yeah, Desliguei tudo. Computadores, reiniciei a internet. Agora acho que yeah. voltamos em condições e eu tenho que pedir desculpas, desculpa pessoal. E muito obrigado por estarem aqui com toda a paciência. Mas eu acho que agora tá bem melhor, pelo menos em Tá termos bem? de qualidade. Yeah. Graças a Deus. Ok. Mas essa qualidade estava no princípio? Não, por acaso não. No princípio, na primeira parte. No início, mas depois o teu ecrã começou a cortar e vinha, ia. Yeah. Agora na segunda parte aí mesmo é que estragou tudo. Estragou tudo. Nossa. Como o Divaldo diz, vai para o telhado. É muito biocote. É muito biocote, é muito biocote. Esses culturistas. Nossa. É, O pessoal já entrou. Não, perdi as perguntas, é que tinha perguntas interessantes. Deixa-me lá ver. Sem perguntas. Vou voltando, pessoal. É a internet, é a internet. É a internet que nos trai, mas também nos ajuda. Pronto, tá. Estamos de volta, basicamente. Já temos mais de metade do que estava, ou metade do que estava. Doutora Edilson, a pergunta que eu tinha e que tem-se falado agora, esse médico cobra médico? médico, Cobra médico? é assim, eu acho que depende muito, em primeiro lugar, do teu ciclo de trabalho, né? Uhum. Normalmente, durante a formação, todo médico tem os seus colegas, os seus amigos e o seu Sim. ciclo como tal. Mas eu acho que a medicina é das áreas mais unidas, né? Em que, por norma, o médico, na maior parte das vezes, se abstém na cobrança do médico, Uhum. né? Tu és meu colega, és médico, não temos as mesmas dificuldades diárias e não há por que fazer essa cobrança ao médico. Agora, há algumas questões, como os familiares indiretos, primo, tia, essas coisas que muitas das vezes nós tentamos é ter alguma sensibilidade nessa cobrança, mas cobrar médico é muito difícil. E a parte da credibilização, do tipo, se eu estou a fazer um favor, não diria, mas estou a realizar um trabalho para ti, mas eu de alguma forma quero o lado remunerativo, né? Uma coisa é eu realizar um procedimento ou realizar uma consulta diretamente no Dr. Edilson, outra coisa é realizar no amigo do Dr. Edilson, mais ou menos nesse lado. Não, não entendi o que tu disse. Por Podes exemplo, dizer. o Dr. Edilson, se me consultar, eu vou a uma consulta do Dr. Edilson, de preferência no hospital público para que não haja esse trâmite, essa obrigatoriedade. O Dr. Edilson vai me consultar, eu cheguei com uma lombalgia. Essa consulta para mim poderia ser grátis. Imaginemos que seja para o meu amigo. É sim, o teu amigo já não é para ti. Já negra, sim, porque tem um processo de credibilização, por exemplo. Mas O Dr. agora, Edilson, mas agora sim, é assim, tu não podes falar do hospital público nesse caso, porque o ok. atendimento no hospital público é É grátis, gratuito, obrigatório. gratuito e obrigatório. Quer dizer que Ok. tanto na instituição pública como na instituição em que eu trabalho, o atendimento é gratuito e livre de qualquer cobrança. É por isso que eu digo que, graças a Deus, nós fizemos o atendimento que eu considero humanizado, porque nós não cobramos para o atendimento. E muitas das vezes atendemos a tia, a prima, a amiga, a sobrinha. Então, quer dizer que todas as semanas nós temos doentes na instituição, nos diga, olha,
Ok. Agora, ok. Pessoal, desculpa, doutor Edilson, consegue me ouvir? Consigo, sim. Ah, graças a Deus. Eu Consegues já me estava com ouvir? medo. Não estava a ver o doutor Edilson. Não, recebi uma chamada da minha mulher. Ah, oh, graças a Deus, o erro não foi meu. Agora, o Paulo Maria pergunta, doutor, visto que em Angola os acidentes de viação são considerados como uma das principais causas de morte, portanto, gostaria de saber como funciona o serviço de urgência de traumatologia. É assim, eu não posso falar pela generalidade das instituições no país, porque a minha realidade não é, por exemplo, a realidade por exemplo, de um Américo Boa Vida, em que tu atendes cerca de 60 a 100 doentes e tens um médico no bloco operatório a fazer a maior parte das cirurgias, entre 6 a 10 cirurgias, e um outro colega em apoio com a cirurgia geral e as demais especialidades para o atendimento dos doentes que acabam por ter o tratamento conservador. A nossa realidade é um bocadinho diferente, nós vimos menos doentes, temos condições, ou pelo menos temos a possibilidade de falar um bocadinho sempre em cada caso, temos a oportunidade de aprendermos, né? Porque não é apenas o médico que ensina, não é apenas o médico especialista que ensina, o médico ao ensinar também aprende. Então há sempre aquelas questões que nos fazem, que muitas das vezes nos fazem ir mesmo à busca de um livro para entender. Então o serviço de urgência da minha instituição é maioritariamente por acidentes de viação, como o colega disse, e na maior parte das vezes é aqueles colegas que no fim do mês, depois de receberem o seu salário, acabam por exagerar um bocadinho. Então, temos muitos casos de fratura, temos casos de maioritariamente o entorse, temos alguns casos de luxação, maioritariamente a nível do ombro, e as várias contusões, mas maioritariamente entre fraturas e entorses. Fraturas e entorses. Está bem. Doutor Paulo, espero que tenha sido respondido. Agora o doutor Divaldo pergunta, ortopedia só aborda lesões ósseas como luxações, fraturas e entorses? É assim, a ortopedia não é apenas luxações, fraturas e entorses. A ortopedia aborda muito mais do que aquilo que se pensa. Tanto é que tu falaste sobre lombalgia e o ortopedista atende às lombalgias. E, por norma, a ortopedia atende também às várias deformações do aparelho locomotor, os presbotos, as macrodactilias, os dedos supranumerais, ou seja, os dedos a mais a nível da mão, a sindactilia, em que tens a união de dois dedos. Ou seja, a ortopedia não é apenas fratura, luxação e entorse, é muito mais do que isso. Boa. Doutor Divaldo, agora aqui perguntou. Ok, deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Tem uma outra pergunta. O doutor Paulo já perguntou. O doutor Divaldo disse, Edilson, sabes que temos aí uma controvérsia. É aí que entra o ódio entre a cirurgia e a ortopedia. Como assim? Eu não sabia que havia uma guerra. Vou dar um pequeno exemplo. Uhum. Eu, enquanto estudante de cirurgia, eu aprendi com essa. Eu aprendi com a doutora Feliciana, que também ensinou o Divaldo. Aprendi as infecções das partes moles, seja celulite, a erisipela, as linfangites, as mordeduras por animais. Tudo isso nós aprendemos na mesma sala e na mesma aula. Só que depois de especialistas, os cirurgiões pensam que existe celulite traumática e celulite não traumática. Eu não conheço celulite que não tem a porta de entrada.
Então, eles atualmente querem impor que o ortopedista veja a celulite traumática. Ah, não, essa é uma celulite traumática, então ortopedista. Não, não é assim. Não é bem assim. Tá bom. O doutor Divaldo quer só que aqui. Yeah. Pronto. Agora, doutor Edilson, eu quis perceber por que, eu vou perguntar mesmo assim diretamente, por que que vocês, cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões, qual é o vosso problema com a clínica? Por que que vocês não gostam do neurologista, o médico interno, o cardiologista? Por que que vocês só se gostam entre vocês nesse vosso núcleo de pessoas que intervêm? É assim, eu não acho que haja essa questão de gostar e não gostar. Isso é algo que foi formado por alguém que eu não conheço. Eu acho que desde que os médicos tenham ou estejam num ciclo de amigos, normalmente o trabalho é muito melhor. Quer dizer que se tu tiveres um amigo na área médica, ele vai atender o teu doente da melhor forma possível. Se tu Sim, tiveres um amigo cirurgião, ele vai atender, vai entender o que tu queres e vai tratar o doente da melhor forma possível. E eu acho que se tu tiveres no teu local de trabalho um ambiente saudável entre colegas, o trabalho flui. Mas quando nós nos propusemos a ter uma medicina defensiva, entre não, atira para ali, atira para aqui, então é aí que começam as rixas. sim, as rixas Então, começam aí, porque yeah, essa opinião dos ortopedistas, eu também já ouvi do outro lado, os neurologistas dizem, esses gajos só chegam aqui, fazem, não yeah. perguntam, não... Epá, eles têm isso, eu não entendo. É Não uma entendo. questão é uma questão de amor e ódio. Todos Mas nós diariamente precisamos de lidam todos. normalmente, não há rixas. Não, não há rixas. Só há rixas quando é mais para descartar um doente. Ou seja, tu, por exemplo, o doente chega politraumatizado, mas, no entanto, nós sabemos que o cirurgião é a primeira pessoa a atender esse doente. E em algumas instituições, esse cirurgião, desde que tenha, por exemplo, a história de perda da consciência, desde que tenha um traumatismo fechado, seja uma contusão pulmonar, ou seja um traumatismo leve, por norma fica entre 24 a 48 horas em cuidado e observação por essa área. Na medicina defensiva isso já não acontece, basta o doente ter uma fratura da tíbia ou do fêmur, pronto, esse doente é de ortopedia, não queremos nada com Não isso, queremos. já avaliamos, vocês podem levar o doente. Então é aí que começam as tais chamadas rixas. Okay. Yeah. O, oral med de cirurgia, maxilo, diz que realmente é uma luta entre a cirurgia e a ortopedia no que diz respeito a celulites, colocando também colocando também o angiologista. É assim, Se empurrar normalmente, pacientes. não, na celulite, o angiologista não é chamado, pelo menos na instituição em que nós estamos, eu e o Divaldo, o angiologista para celulite não entra mesmo, não tem como. Agora, quando haja há uma linfagite flita anular, há um pé diabético, aí sim o angiologista é chamado. Mas na celulite é mesmo ortopedia e cirurgia, não tem como. O doutor Divaldo, para apertar mais na rixa, ele diz: quanto às lombagias, vocês ficam no empurra-empurra com neurocirurgia. O Divaldo sabe que na nossa instituição nós nos regemos por ordens de serviço. Quer dizer que se houver uma ordem de serviço a dizer, olha, a ortopedia vai atender as lombalgias, o ortopedista atende a lombalgia. Agora, quando tens uma ordem de serviço que diz, olha, as lombalgias que vêm ao hospital devem ser atendidas pela neurocirurgia. Aí nós só temos que seguir essa ordem. Isso aqui não é verdade que eu não atenda lombalgia. Tanto é que na minha atividade paralela eu atendo, a maior parte dos casos que eu atendo são mesmo lombalgias. Então, lombalgias, as cervicobraquialgias, as dorsalgias, tudo isso são doentes que nos ocorrem à consulta.
Mas isso tudo, basicamente, essas dores, geralmente mesmo de origem musculoesquelética, ou seja, resultam de mau posicionamento, tanto ao dormir, ao sentar, ao que for, escrever. É assim, Às vezes o normalmente, tratamento do doutor tem sido apenas recomendação, né? Mudar de postura ou passa mesmo para um tratamento, para uma terapia mais farmacológica. é assim, normalmente nós temos um protocolo ou criamos um protocolo de tratamento. As recomendações são para todos os casos, mas inicialmente nós começamos com tratamento farmacológico leve, analgesia e algum relaxante muscular se for necessário. E indicamos ao doente que nos volta à consulta a dizer se há alívio ou não da dor. E para isso nós usamos a chamada escala visual analógica, em que nós temos uma régua que vai de 0 a 10 e que nos vai dizer se o doente é 0, com dor nenhuma, ou é 10, a dor mais intensa possível. Então o doente vai avaliar se durante o tempo, o primeiro dia que recorreu à nossa consulta e com a medicação que eu indiquei, se houve melhoria nessa dor. Então vai dizer, olha doutor, eu estava em 8 e 9 e agora estou em 3, 4 mais ou menos. Então tu podes dizer, olha, então vais acabar essa medicação e caso a dor continue, então retornas. E é aí que eu entro com as terapias coadjuvantes, em que temos a fisioterapia, temos a osteopatia, temos a acupuntura, temos o pilates, temos a yoga, temos a natação, temos a hidroginástica, ou seja, são muitas coisas que nós podemos, tem o exercício físico, em que normalmente o mais simples é a caminhada. Então, são um leque de alternativas que nós... Yeah. Agora, quando já há alguma disfunção neurológica, aí sim chamamos os nossos amigos catedráticos, como o Adilson Oliveira, o Sérgio Neto. Não, esses não vêm. Esses vêm, bro. Esses vêm. Não, doutor Edilson, porque esses são neurocirurgiões. Não viria um neurologista. Não, vai criar não. rixas de novo. Aí Não. Não, eu acho que Normalmente nós encaminhamos para o neurocirurgião. Por se há disfunção neurológica, é porque provavelmente há uma compressão nervosa. Sim. Então, normalmente o neurocirurgião vai avaliar se há necessidade ou não de descompressão. Porque nós até pode haver uma ciatalgia, que é a compressão nervosa com irradiação para o membro. E nós tentamos aí várias alternativas. E é aí que entram esses protocolos. Se tu fazes a medicação, a dor alivia, não tem a necessidade de chamar o neurocirurgião. Se tu fazes as alternativas coadjuvantes e introduzes medicação mais forte e a dor alivia ou melhora, não há necessidade de chamar. Mas quando essa dor cronifica ou é permanente, aí há sim necessidade de chamar o neurocirurgião. Porque aí já há necessidade ou não de bloqueios epidurais e, por fim, se calhar a cirurgia. Tá aqui um pessoal, acho que o pessoal tá super interessado em ter uma consulta com o Dr. Edilson. Lembrando, Dr. Edilson, vocês também podem pesquisar pelo consultório Ortolife aqui no Instagram. Vão saber mais. Estes serviços estão todos lá disponíveis. Dr. Edilson, onde é que está situado do consultório? Que é em Luanda? O consultório está em São Paulo, na rua da Terceira Repartição Fiscal. E é um sítio bastante acessível e fácil de localizar. Qualquer questão é só ir para o meu Instagram, ou do consultório, que é o consultório médico Ortolife. E depois aí terá mais informações sobre isso. Mais informações. Ok, pessoal. Pessoal, sigam, não deixem de ir lá verificar. A Guilherme Soares pergunta ao Dr. Edilson se correr é saudável, melhor cancelar essa paixão da minha vida. É assim, normalmente o correr é saudável até uma certa idade. Tu já tens história de dor lombar e que ao diagnóstico tu já tens, por exemplo, um abaulamento discal. Os exercícios de impacto, como correr, são desaconselhados. O que nós aconselhamos é caminhadas e com aumento progressivo dessa caminhada.
Então, tu podes caminhar mais rápido e cumprir com o objetivo terapêutico, que é ter saúde. Agora, os exercícios de impacto, como a corrida, o futebol, o basquetebol, muitas das vezes podem exacerbar se tu não tiveres, por exemplo, um fortalecimento adequado da coluna. Então, o mais importante é fortalecer a coluna com as várias alternativas e ter um peso aceitável ou dentro do chamado índice de massa corporal. Corporal. Pois. Yeah. A Brenda Samuel deixa uma outra pergunta. Ela quer saber qual é o cenário das mulheres na ortopedia, doutor, visto que muita gente ainda vê a ortopedia como uma especialidade para homens. Boa pergunta, Brenda. Muito obrigado. Yeah. Nós temos, ou seja, é uma especialidade feita maioritariamente por homens, mas, no entanto, na minha instituição nós temos algumas internas de ortopedia e que muitas das vezes não deixam a desejar, estão ali à frente, muitas das vezes tu, como cavalheiro, até que diz, olha, colega, deixa eu vou segurar, mas elas, no entanto, dizem, não, eu mesmo vou segurar, agarram aquilo com unhas e dentes, então eu acho que há lugar para a mulher ortopedista e muitas das vezes quando tu pensas, não, ele não pode fazer força, mas pode ser cirurgião do peito e tornozelo, pode ser uma cirurgiã da mão, tá vendo? Ou seja, pode optar por áreas mais leves em que não precise fazer tanta força assim. Tanta força, sim. Yeah. Quer dizer que há sempre o jeito de fazer a ortopedia. Pronto. Porque a Brenda quis saber qual é o cenário. Na verdade, a relação de homens e mulheres a fazer, por exemplo, um número mais ou menos aproximado. Vamos dizer que no universo de 100% devemos ter aí 5 a 10%. Ou 5% de mulheres. São poucas. Nós não, acho, se não me engano, não consigo dizer o total de ortopedistas no momento, mas atualmente na minha instituição nós temos, deixa-me ver, 2, 4, 5. No universo de 28 internos, temos 5 internas mulheres. Já é um número considerável. Para a instituição já, mas há outras instituições que esse número diminui. Mas ainda assim elas estão a vir com muita força. Pronto. Mas o que o doutor acha que está na base disso? Está na base do facto de dizerem que a ortopedia exige força, mas o doutor já me corrigiu isso uma vez, me disse que também além da força exige jeito. Tem que ter jeito de fazer força. Isso é como tudo. Se o deficiente visual sai de casa para chegar onde quer chegar, acredita, muitas das vezes nós usamos a deficiência ou essa questão, né, de não ter força e adaptamos-nos. Então, muitas das vezes fizemos até com mais cuidado. Então, muitas das vezes não é só uma questão de força, é uma questão de jeito. E, por exemplo, eu tenho nesse momento uma interna e tive até dezembro uma outra interna que sempre esteve comigo. E, no entanto, nós, por exemplo, para a redução da luxação do ombro, eu ensinei-lhes a fazer essa redução da luxação sem precisar de 2 pessoas, sem precisar de fazer força. Então, o objetivo é ter jeito, é saber o que está a fazer. Então, hoje em dia, já se fazem reduções de luxação sem fazer muita força, sem ter que usar aqueles lençóis, um a puxar de um lado, outro a puxar do outro. Então, muitas das vezes é uma questão de jeito, sim. Nossa. Reduzir uma luxação sozinho. É ter jeito, não precisa ter muita força. Agora, doutor Edson, tem uma curiosidade que eu tenho já há um tempo. Fala-se muito que o Américo, o Hospital Américo Boa Vida, é o melhor colégio de especialidades aqui em Angola, ou seja, é o melhor hospital de especialidade aqui em Angola. Corrobora com essa afirmação? Walter, queres criar mais uma rixas? Vez, naquela confusãozinha do... Eu não estou a querer, não. Estás a criar rixas. Queres criar rixas? Não te posso responder a isso. Não faça isso. Não, tá bem, eu vou deixar isso. No off, se calhar, vou
Nem no off, tá bem. Pode ficar assim, não tem problema. Nem no off, ok. Não me Tá arranja bem, bem. confusão. Tá bem, tá bem. Pessoal, nós estamos aqui já na segunda parte com mais 30 minutos de live. Estamos com o Dr. Edilson, nosso querido ortopedista, também traumatologista. Anael diz, parabéns, Dr. Edilson. Vou ser oportunista e dizer que o curso de mobilização do Dr. Edilson e a doutora Ustinova, Dr. Marcos, foi fire. Até agora não dá para superar. Foi top. Muito O Dr. obrigado, Edilson também Nael. dá cursos, pessoal. É um homem extremamente interessante. Por favor, sigam. Meninas, apenas para fins acadêmicos. Não há outro. Por favor. Nada disso. Então, metam as vossas questões, porque eu tenho as minhas, mas quero vos deixar falar. Tem aqui outro contributo. Deixa eu ver de quem é. Mais uma vez, o Dr. Divaldo. Não, vou deixar. Ele é o próprio criador das rixas. Tem rixas, pronto. Tem várias pessoas também aqui a pedirem para não criar as rixas. Eu não vou criar. Pronto, doutora Edilson, nós estamos no mês das mulheres. Mas antes de lhe pedir que... Mas antes de termos o Dia Internacional das Mulheres no dia 8, no dia 4 tivemos o Dia Mundial da Consciencialização da Obesidade. Qual é a recomendação que deixa do ponto de vista ortopédico para aquelas pessoas que estão acima dos valores de IMC recomendados pela OMS? Epa, queres-me arranjar confusão? Eu sou obeso. Quer dizer que eu vou falar? Como assim? Não, isso depende. Então, se eu a vou altura entrar... está em dia com o peso, está fixe. Se não vou dizer, faça o que eu digo e não o que eu faço. Não Né? o que eu faço. Mas o importante sempre é ter os três pilares, que é alimentação saudável, a prática de exercício físico e descanso. Porque, querendo ou não, há gordinhos saudáveis. Há aqueles gordinhos que não são hipertensos, não são diabéticos, não têm patologias do ponto de vista grave. Então, o mais importante é praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, ou pelo menos perto do saudável, e o descanso de 6 a 8 horas. Nossa. E o risco das hérnias discais aqui também estão presentes para os obesos? Eu acho que é assim, tu se tiveres um obeso que pratica exercício físico, que tenha um fortalecimento da coluna adequado, que tenha atenção no seu dia a dia para a posição ao sentar, ao dormir e ao levantar objetos pesados, tu, por norma, tens a ter maior cuidado e até ficares muito tempo sem dor. Então, vou dizer que sou obeso, né? Sou gordinho, mas, no entanto, não tenho dor na coluna. Então, é mais ou menos em relação a isso. Sempre que posso, tento fazer exercício físico. De tempos em tempos, faço uma dietazinha para diminuir o peso. E tento, sempre possível, descansar pelo menos 6 horas durante o dia a dia. Ok. Estamos no mês das mulheres, Dr. Edilson. O Dr. Edilson fez também recentemente um vídeo colaborativo com o Canto da Medicina em que falou, acredito, da osteomalácia, se não me engano, ou não, mas falou de uma doença ou de uma patologia que acomete maioritariamente as mulheres. O doutor pode dar um chega com relação a isso? Eu falei sobre condromalácia patelar, ou condromalácia da rótula, né? Okay. Que atinge maioritariamente o sexo feminino. Então, as mulheres, infelizmente, são muito acometidas por essa patologia, né? Em que há um desgaste a nível da superfície articular entre a rótula ou patela e o fêmur. Ou seja, eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, porque é o exemplo que é mais prático, em que, por exemplo, tu tens o escorregadio, né? E pões o teu filho a escorregar nesse escorregadio. É importante que essa superfície esteja lisa, para que ele brinque sem se magoar. Agora, imagina que essa superfície não está lisa, tem ali umas fagulhas, algumas coisinhas, algumas farpas que podem aleijar a criança.
tu deixas de pôr a criança a brincar ali. É o mesmo que vai acontecer a nível do joelho. É importante saber que a rótula serve, em conjunto com os tendões, o tendão no quadríceps e o tendão infrarrotuliano, servem para que funcione o aparelho extensor. Ou seja, o objetivo é estender o joelho. Exato. Então, nessa extensão, e porque na mulher há uma instabilidade a nível da pelve, em que muitas das vezes as mulheres, por exemplo, ao agacharem, em vez de agacharem com as pernas para fora, elas agacham com as pernas mais para dentro. Então, isso acaba por levar a um desgaste precoce a nível da superfície da patela ou da rótula. E vai, então, estar aquela escadas, dor, fica muito estender a perna para aliviar a dor, ou então ao tentar fazer agachamento, que torna-se doloroso. Pronto. Façam pelo menos um suplemento articular, né, para o alívio dessa dor. Então, suplemento articular, o acompanhamento com fisioterapeuta para fortalecimento muscular, tanto do fêmur como da perna, ou da coxa e da perna, e o seguimento com personal trainer que saiba do que está a indicar e a conduzir. Ok. Doutor Edilson, nós aqui na live temos presente muitos estudantes ainda, e muitos deles de sexto ano, ou seja, processo de finalização do curso. Agora sim, estamos à espera agora do momento apaixonante, um momento convidativo para a ortopedia. O que é que o doutor Edilson tem para dizer a essas pessoas? Agora uma pancha desprevenida. Convidar os colegas, convidar os colegas. O doutor Edilson não quer ter colegas. Epa, isso todos nós queremos. E entrar para a ortopedia tem que ter também algum gosto, porque não é fácil como parece, né? Não é fácil quase todos os dias tu veres sangue, né? Quase não é fácil todos os dias ter que abrir uma perna, abrir uma coxa, abrir um ombro, um braço. Então, primeiro, é preciso ter peito para entrar. E então, é uma área apaixonante, porque nós vamos direto ao assunto, nós não tratamos apenas com medicamentos. Se houver necessidade de operar, nós abrimos e tratamos. Então, é uma área muito específica e apaixonante. É muito mais do que aquilo que os meus próprios colegas pensam. E quem associa a ortopedia à sua especialidade como tal, é uma pessoa feliz. Então, eu acho que devem, para os colegas que estão a terminar o curso de medicina, eu acho que a ortopedia é uma boa opção para quem quer ser diferenciado. Porque, para já, olha, uma coisa que o ortopedista é e faz, é que o ortopedista é feliz. É aquele que está sempre a rir, nunca tem problemas na vida, é aquele que está a operar e a ouvir música. Então, nós, ao contrário das demais especialidades como a cirurgia, estou já a criar a rixa com Divaldo. Sempre. Nós não Eu gosto discutimos dessa muito. parte, sim, mais vezes. Yeah. Nós não discutimos muito, nós somos muito mais simples, somos muito mais específicos. Aqui é assado, é cozido e não se fala mais nisso. Pronto, aí tá. Doutor Edilson, eu ultimamente, nos bancos que eu tenho feito, que eu tenho visto, os pacientes geralmente acometem o hospital, vão já com um tratamento prévio, já fazem um tratamento em casa, o famoso tratamento tradicional, e vêm com complicações desse tratamento. Qual foi o caso mais bizarro que o doutor Edilson já teve que lidar decorrente de um tratamento tradicional? Agora, assim, Um paciente que chegou com folhas na lesão, que chegou com cinza, essas coisas todas que podem infectar a ferida. é assim, é aí que entra a questão da angiologia e da cirurgia. Normalmente, quem recebe muito esses casos é a cirurgia e a angiologia.
Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma doente que atendemos há uns anitos, licenciada, que teve um panarício, ou seja, uma infecção a nível de um dos dedos da mão, né? E que após a drenagem foi aconselhada a fazer tratamento tradicional e recorreu ao nosso serviço já com necrose do dedo. Então, para alguém que é esclarecida, que é licenciada e que vem e que é submetida a esse tratamento tradicional e que vem mesmo já com necrose do dedo todo, epa, é daquelas coisas que para nós são inconcebíveis. Então, eu acho que esse é um caso que me marcou. Depois tem muitos outros casos, mesmo o próprio tratamento de fraturas. Não precisa ser o tratamento tradicional, mas infelizmente há aqueles médicos ou pseudomédicos no bairro que dizem tratar de fraturas e põem as imobilizações da pior forma possível e o doente chega ao serviço 2 meses depois, sem possibilidade de correção. Então são coisinhas que também vão tocando e nos chateando. E é um dos motivos pelo qual eu e os meus colegas, ou pelo menos a doutora Austinova e o doutor Marco, decidimos fazer esse curso de imobilizações para dar uma ideia do que é certo e errado fazer. Tá bem. Boa, doutor Edilson. Nós estamos já bem no finzinho da nossa live. Eu gostaria de pedir as últimas considerações por parte do doutor Edilson. É assim, eu digo sempre aos meus colegas que medicina não é apenas ler no livro. Atualmente, a medicina deve ser sempre baseada na melhor evidência possível. Então, o que eu aconselho às pessoas, que mais do que ler livros, devem ler artigos de revistas e jornais com algum reconhecimento. Então, é um mundo bom, novo, maravilhoso. E temos aqui o Dr. Adilson, o Dr. Valdano, que são, vou dizer que são pioneiros nos artigos e que têm feito cursos para interpretações dos artigos e que esse seria o meu conselho, que era de aderirem cada vez mais aos artigos que realmente resolvem muitos problemas e que devem, né, fazer aquilo que gostam, porque durante o curso de medicina, em que tu vais passando pelas várias áreas e vais notando, epá, eu acho que eu vou me dar bem nessa área. E não sejam não sejam mal influenciados, né? Se tu realmente gostas dessa área, é essa área que tu vais. Mesmo que digam, olha, essa área não dá nada, mas se tu realmente gostas dessa área, eu acho que seria bom fazer o que tu gostas e não aquilo que te indicam para fazer. Top. Fechou com chave de ouro. Doutor Edilson, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco hoje no Rodízio de Especialidades. Eu te Acima, agradeço. sei que o ortopedista tem o tempo de descanso como um momento de ouro, mas ainda assim tirou seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. E Eu te esperamos agradeço. o Dr. Edilson para mais colaborações, mais lives e mais momentos como esses de partilha de conhecimento. Eu é Yeah. que agradeço, até porque tu és das pessoas que me têm dado alguma força nessa questão do digital. Então, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Por me dar sempre aquela força necessária. E epa, é sempre um prazer estar aqui e dividir a tela contigo. Foi top. Muito obrigado por ter Muito estado conosco, obrigado. Dr. Edilson. Muito obrigado também a todos que estiveram presentes na live, né? Porque nós não somos nada sem eles. E então, tal como não somos nada sem os nossos doentes, então nós também não somos nada sem os nossos seguidores e amigos. Exatamente, exatamente, exatamente. Foi tudo muito bom. Tirando a parte das rixas, pessoal, não existe nada. Esqueçam isso. Aquilo foi só um momento de Esqueçam as descontração. rixas, Esqueçam as esqueçam as rixas. rixas. Tá bem, doutor Edilson. Muito obrigado mais Muito uma vez. obrigado. Bom fim de Yeah. semana. Um Obrigado. abraço. Abraço. Deixa eu desligar aqui. Como é que eu faço? Ok.
É isso, pessoal. Tivemos aqui o Dr. Edilson conosco, nosso rodízio de especialidades. Peço-vos aqui mais uns segundos do vosso tempo. Deixem aqui. O próximo rodízio de especialidades com certeza será com uma mulher. Eu estou aqui a pensar o que é que vocês querem. Uma cirurgiã plástica, uma ginecologista. Deixem aqui a especialidade que vocês querem. A especialidade que mais votos tiver será a próxima. Cirurgia plástica, ginecologia, oncologia. Deixa aí, a maioria da malta já saiu. Vou deixar uma caixinha para que vocês votem. Ok. Pediatria. O Aniceto pediu pediatria. Aster pediu ginecologia. Ok, ok. A Bruna pediu oncologia. Tá tudo dividido. Ninguém quer cirurgia plástica. Vão ter cirurgia plástica na próxima live. A Letícia pediu oncologia. Todo mundo quer oncologia. Por quê? Tá bem, então. Oncologia de novo. Tá bem, pessoal. Tá bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui conosco. Deus vos abençoe. Espero que tenham um ótimo final de semana. E é isso. Esse foi mais um nosso rodízio de especialidades. Fiquem bem.